Todos nós sabemos da imensa contribuição que a civilização grega deu para a posteridade. A influência que trouxe nas artes, teatro, filosofia, arquitetura, no esporte, na música. Mas há um traço da filosofia grega que me interessa particularmente. O papel que teve o grande Sócrates. Entre várias coisas incríveis que ele disse, quando o questionaram, dizendo que o oráculo teria dito que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, ele disse: "A única coisa que eu sei é que eu nada sei." E não era uma ironia. Ele estava dizendo que aquele que sabe que nada sabe, buscará o conhecimento sempre e por isso se transformará no verdadeiro sábio. Esse é o segredo. Postura de aprendiz. Imaginar que nada se sabe para buscar o grande conhecimento que vai mudar a nossa vida. TV Enem para você, mais um dia de aula. Olá pessoal, eu sou o professor Hermes Barreto e hoje vou falar sobre a civilização romana. A Roma antiga, a Roma dos Césares, dos gladiadores, da República, a Roma da língua latina, a mãe da nossa língua portuguesa. Para entender melhor a civilização romana, é indispensável que voltemos aos tempos iniciais, por volta de 753 a.C., quando na região do Lácio ou nas margens do rio Tibre, povos italiotas, sabinos e latinos se fixaram nesta região. Mais ao norte tivemos os etruscos e mais ao sul os gregos, em uma região chamada de Magna Grécia. Temos também como origem notável de Roma a origem lendária ou a origem mitológica, descrita pelo poeta romano Virgílio em sua obra A Eneida, na qual ele descreve a história dos irmãos Rômulo e Remo, quando Rômulo mata seu irmão Remo em uma guerra fratricida, e funda, em homenagem ao mesmo irmão morto, a cidade de Roma. Lembrem-se que eles foram amamentados por uma loba após serem abandonados. É uma origem mitológica. Ainda sobre os tempos monárquicos, que se estendem sobre os tempos republicanos, temos a organização social, a sociedade romana, cujo lá em cima, no topo dessa pirâmide, estão os patrícios, os primeiros habitantes do Lácio, uma elite agrária, uma agricultura que eles tinham com grandes propriedades, eram grandes latifundiários. Abaixo deles estão os plebeus, pequenos proprietários, pequenos comerciantes, artesãos, e também temos os clientes, que são plebeus ou ex-escravos, ou patrícios empobrecidos, que estavam em dependência direta dos patrícios. E lá, na base da pirâmide social, como força produtiva da civilização romana, temos os escravos, geralmente endividados em relação aos patrícios, pagavam suas dívidas com escravidão, ou até mesmo prisioneiros de guerra. A República Romana ela é fundada em 509 a.C. e ela cria instituições que duram até os dias de hoje. Temos as assembleias, a cúria, a assembleia religiosa, a centúria, a assembleia militar, mas principalmente, no termo das assembleias, temos o Senado, um órgão dominado pelos patrícios, um órgão que escolhia os cônsules, os presidentes romanos, entre aspas, o órgão que criava a maioria das leis romanas. Os patrícios dominavam o Senado e, por isso, dominavam a República Romana. Lá temos também, dentro da magistratura, que é uma outra instituição republicana criada pelos romanos, as magistraturas, temos os cônsules lá em cima, temos os pretores, que cuidavam da justiça romana, temos os questores, que cuidavam das finanças,
do erário romano, como os ministros da economia, os ministros da fazenda dos dias de hoje. Temos os censores, que buscavam dados, informações, quanto ganhavam, quantas pessoas tinham, para poder melhor cobrar os impostos. Temos os edes, que cuidavam dos serviços públicos, limpeza, saneamento, aquedutos para abastecer de água. Temos também o policiamento, né? Então, os edes eram muito importantes, pois faziam funcionar a República Romana. Temos também os tribunos da plebe, homens que defendiam o direito dos plebeus. Dentre eles estão os tribunos Tibério e Caio Graco, que tentaram fazer a reforma agrária e morreram cruelmente. Dentro da República Romana, nós tivemos um período de expansionismo. Roma se expandiu bastante, pois as riquezas começaram a fluir em seu território. Inicialmente pela Península Itálica, pela Bota Itálica, dominando alguns povos pequenos e expulsando no sul da península os gregos. Faltava então o Mar Mediterrâneo. Roma queria muito dominar o comércio marítimo no Mar Mediterrâneo. Mas existia um povo chamado de cartaginês, que era uma antiga colônia fenícia dos tempos da Antiguidade Oriental. E Roma desejava, e após 3 sangrentas batalhas, sendo que por volta de 200 a.C., quase que Aníbal, um líder cartaginês com seu famoso exército de elefantes, invade a cidade de Roma, mas não deu certo. E Roma, então, em uma vingança, conseguiu arrasar o território de Cartago, e Cartago nunca mais apareceu na história como uma grande civilização. E após dominar Cartago e o mar Mediterrâneo, Roma então passou a chamar de Mare Nostrum, o nosso mar. A República Romana se estendia e alguns líderes militares com grande apelo popular, com grande apoio do povo, populistas seriam chamados nos dias de hoje, eles conseguiram grandes generais como Licínio Crasso, como Júlio César, como Pompeu Magno, Caio Júlio César, Pompeu Magno, Licínio Crasso. Esses generais se uniram, né, com o apoio da plebe romana e contra o Senado e fundaram o primeiro triunvirato. Que após a morte de Crasso, que foi para o Oriente combater os partos em um erro grotesco, daí a história chama de um erro grotesco, um erro crasso, por causa desse grande erro de Crasso, que partiu loucamente em direção ao Oriente, deixando Pompeu na Itália, enquanto que Júlio César seguiu em direção à Gália, para derrotar os gauleses. E lá na Gália recebeu então um recado de Pompeu: não volte mais. É aí que ele fala a sua célebre frase: a sorte está lançada. E passa pelo Rubicão e conquista novamente a Itália. Pompeu, que foge para o Egito, vê Júlio César chegar também no Egito. E ao chegar lá, Caio Júlio César, esse homem que influenciou todos os grandes líderes populares, sejam elitistas, né? O homem que deu nome aos Kaisers alemães, o homem que deu nome aos czares russos, o homem que influenciou Napoleão Bonaparte. Ele conseguiu então vencer Pompeu ao intervir na política egípcia em nome de Cleópatra, que posteriormente, inclusive, seria sua amante. Júlio César volta cheio de riquezas para Roma, casado com Cleópatra praticamente, tem o seu filho também com Cleópatra, e passa a ser o grande homem, o grande ditador vitalício de Roma, o grande cônsul de Roma. E Júlio César então faz reformas populares, muito agraciado pela plebe romana, muito querido pelo povo de Roma. Júlio César então ele será traído. Os senadores patrícios, a elite patrícia romana, vai se juntar, tendo como líder Bruto, seu filho adotivo, que achava Júlio César um ditador, um centralizador do poder republicano. E Júlio César, aos 66 anos de idade, foi traído e morreu nas escadarias do Senado romano com 23 facadas. Os discípulos de César formaram o segundo triunvirato, Marco Antônio e Otaviano, que posteriormente, em 27 a.C., fundaria o Império Romano. Otaviano, Caio Júlio César, Otávio Augusto, Otaviano Augusto, Augusto César, como posteriormente passou a ser chamado Otávio, ele fundou um período conhecido como a Pax Romana, a Paz Romana. Este período de grande opulência, de apogeu realmente do Império Romano, fundado por Otávio, vai se estender pelos
imperadores Calígula, por Nero e chegando até mesmo em Marco Aurélio, o auge do período imperial, a Pax Romana. Daí por diante, Roma entra em um declínio político e econômico que vai gerar as possibilidades dos bárbaros invadirem, colocando fim ao grandioso e opulente Império Romano do Ocidente e abrindo os caminhos para o que chamaremos posteriormente de mundo medieval. Um abraço a todos vocês e até a próxima. E aí, amigos e amigas, sou o Sr. Lu, professor de Química, estamos aqui mais uma vez para continuar nosso trabalho. Esse ano o Enem é nosso, sem enrolação para você. Vamos ver agora as leis ponderais, leis da estequiometria. Como é que funciona isso, amigo? Bom, meus amigos, lei é lei, né? Lei da conservação das massas, que na verdade é uma lei de Lavoisier. Esse carinha, por volta do ano de 1774, esse cara aqui, ó, a foto dele aí, ó. Aqui é Lavoisier, ó, com a esposa dele, Marianne, também parecida com ele, baseado no trabalho desse cara aqui, ó, Mikhail, esse nome aí. Esse cara, amigo, aí, ó, esse cara foi a base para Lavoisier criar, assim, uma das frases mais célebres da química. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dono de restaurante adora essa frase de Lavoisier. Onde em um sistema fechado, a massa total que existe de uma reação química de reagente é sempre igual à massa dos produtos. Como é que é isso, amigo? É mais ou menos assim. Ele vai lhe dar uma questão na prova, vai lhe dar uma reação e vai dizer: se eu tenho 56 gramas de CaO e tenho 44 gramas de CO2, quanto é de CaCO3 que eu vou ter? Bom, se eu tenho 56 e 44, só pode ser 100. Porque se eu tenho 56 com 44, dá 100. A massa que eu tenho do reagente tem que ser igual ao produto. Ah, amigo, se eu tiver aqui, ó, assim, bom, se ele disser que são 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio, o que eu vou produzir são 18. Fechou. Se eu tiver isso aqui, ó, 6 gramas de carbono, se ele falar assim, ó, 6 gramas de carbono com 22 gramas, com 16 gramas de oxigênio, vai dar quanto? Ah, e vai dar, meu amigo, vai dar 22 de CO2, né? Que é 6 mais 16. Ele vai lhe dar e você vai só somar para poder saber. Ele pode também fazer assim, ó, dar uma equação pedir para você achar x. Dá assim 80, aí dá 126, aí diz que aqui é x e que aqui é 36. E pergunta a você o valor de x. Você fala, bom, 80 com 126 dá 206. Deve ser igual a x mais 36. Agora é só trocar 36 para um lado, trocar de sinal, que vai ser 206 menos 36. Isso aqui vai dar quanto, amigo? 170 é a sua resposta. Então todas são assim, todas desse jeito, todas dessa forma. Ele pode também fazer isso aqui, ó. Quando o sistema está aberto, aí você vê que as massas não ficam iguais. Sabe por quê? Quando você pega uma palha de aço, que reage com oxigênio, por exemplo, isso aqui, ó, aço tem carbono. Ela forma um óxido. E aí ela fica mais pesada, aumenta de massa. Só que o papel, quando queima com o mesmo oxigênio, que também tem carbono, libera gás, ou seja, perde massa. Aí diminui a massa. Então, quer dizer, a lei ela não obedece quando o sistema é aberto. Só obedece quando o sistema é fechado, tá certo? Para poder ficar ligado, ficar de boa, ficar tranquilo. Bom, as proporções constantes, também conhecida como lei de Prost, que foi 20 anos depois de Lavoisier, que esse cara aqui, ó, Prost é de perfil, ó, ele falou isso aqui, ó. Quando você lê a lei, você nem entende direito, ó. Toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição, e a proporção na qual reage e se formam é constante. Isso aqui é o seguinte, imagine que você tem aqui, ó, SO3. Ele vai dizer que no SO3, 32 gramas é de enxofre, 48 gramas é de oxigênio. Aí você vê que o total é 80. Aí você vai dizer, qual é a porcentagem? Então, qual é a proporção que existe percentual desses caras? Bom, para o enxofre, 80, que é o total, vai ser 100%. 32, que é o de enxofre, vai ser quantos por cento? Você vai achar o valor de x. Aí aqui, ó, 80 vezes x, 80x, que é igual a, fazer o cruz-credo aqui, né? 80x, e aqui é 32 vezes 100. Você podia também simplificar, viu? Já pode fazer mais rápido. Então, x vai ser igual a 3.200 dividido por 80. Isso aqui vai dar quanto, amigo? Não pode errar essa conta, viu? Quando chega aqui o cara diz, não entendi porque o cara errou a conta. Ele não pode errar que ele é bom, vai jogar duro.
Aqui o oxigênio. 80 é o total não muda nunca, é sempre 100% para os dois. Só vai mudar agora, que em vez de 32 você vai usar quanto? 48. E aí você coloca no lugar 80x é igual a 4.800. X vai ser igual a 4.800 dividido por 80. 48 por 8 dá 6, que eu já sabia que a soma tinha que dar 60%. Todos são assim. Ou então ele diz assim para você, né? Ele coloca aqui isso, que foi aquela que eu botei antes, dá 56, 44 e 100. Aí ele fala, mas se agora eu quiser 28, que é a metade de 56? Bom, aí aqui vai ser, sabe quanto? 22, que é a metade de 44. E aqui é 50. Todo mundo obedece a proporção, metade para todo mundo. E se em vez de 56 eu usar 112, que é o dobro, se você dobrar, aí você dobra aqui, ó, 88 e dobra aqui, ó, 200. Então quer dizer, ou você calcula lá a porcentagem, o total é 100% e o que ele quer vai ser X, ou então você vai ali, ó, pode ser qualquer um dos dois. Dividiu, dobrou, triplicou, quadruplicou e por aí vai. A lei das proporções múltiplas, também conhecida como lei de Dalton, foi em 1803. Dalton é esse cara aqui, ó, daquele do modelo da bola de bilhar. Ele disse isso. Dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes se a massa de um deles permanecer fixa, vai permanecer fixa, a do outro vai variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Como sempre, você não entende nada quando só fala a lei. Vamos para o exemplo que você vai entender. Se eu tiver aqui, ó, 28 gramas de nitrogênio com 16 gramas de oxigênio. Meu ponto de partida é esse. Agora, eu mantenho o nitrogênio, 28 gramas. O oxigênio eu passo para 32. O nitrogênio permanece igual. Só que o oxigênio, repara que ele dobrou. Então, em vez de você usar um oxigênio, você vai usar 2. Então, sua fórmula, você determina a fórmula assim. Aí já é N2O2, que na verdade é NO. Mas, deixa isso para o futuro. Vamos ver aqui de novo, ó. Fixou o nitrogênio. O oxigênio 48. Nitrogênio igual. Agora repara que de 16 para 48, triplicou. 16 vezes 3 dá 48. Então ficou 3. Aqui, ó. Manteve 64. Mantém 16 para 64 dá 4. Aí você tem N2O4. Mantém o nitrogênio. 80. Mantém o nitrogênio. 16 vezes 5 dá 80. Então perceba que vai mudando a quantidade. Vai aumentando. Em números inteiros e pequenos. Certinho? Show de bola. Vai dar 1, você vai fazendo todo mundo devagar. E a última lei, que é a lei das proporções volumétricas, de Gay-Lussac, desse carinha aqui dos gases, 1808. Ele diz isso daqui, ó. Volume de gases que participa de uma reação química, medido nas mesmas condições de pressão e temperatura, guarda entre si uma relação constante que pode ser expressa através de números inteiros. Como é que é isso, amigão? Vamos entender agora. Fica assim fazendo esse negócio parecendo meio uma gripe, não é nada de... Estamos no tempo do vírus, né? Tomar cuidado. Bom, aqui você tem o seguinte, ó. Aqui você tem uma relação que é 1, que é o número de mol que tem aqui na frente, 1. Esse mais vira 2 pontinhos. Aqui de novo 1. Essa setinha 2 pontinhos. E aqui 2. Isso quer dizer proporção. 1 para 1 para 2. O que é que isso quer dizer? Que H2 e Cl2 são iguais, 1 e 1. E HCl é sempre o dobro. Em volume. Como é que é isso, amigo? Se eu usar 1 litro de H2, eu vou ter 1 litro de Cl2. E de HCl eu vou ter 2 litros. 1 e 2. Mas se eu usar 10, aí vai ficar 10, 10 e 20. E se eu usar 50 ml, se eu mudar, pode? Pode. 50, 50 e 100, que é o dobro. Então ele vai lhe dar 1 e você sabe todos os outros. Ah, se eu tiver 1 litro de H2, eu tenho 1 de Cl2 e 2 de HCl. Ah, se eu tiver 10, eu tenho 10 de Cl2 e 20 de HCl. Só que você percebeu que aí coincidiu. 1 mais 1 dá 2, 10 mais 10 dá 20, 50, 50 mais 100. Só que às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Ó, 1N2, 2 pontinhos, 3H2, 2 pontinhos, 2NH3. A proporção é 1, 3, 2. O que é que isso quer dizer? Que 1 litro de N2 reage com 3 litros de H2, produzindo 2 de NH3. Já não é a soma. Ah, mas não era a soma, não. A soma é das massas, não é do volume. Soma a lei da conservação das massas. O volume pode contrair ou pode expandir. Contrair ou expandir. Tá certo? Ah, então se eu usar 10, aí você vai ser 30. 10 vezes 3, 30.
e 10 vezes 2, 20. Aí se eu dar 50, vezes 3 dá 150, e vezes 2 dá 100. Então pode fazer de qualquer jeito, tá certo? Ele vai lhe dar o começo e você faz todo mundo. Sabe um, sabe todos. E aí, amigos, chegamos ao final dessa dica. Jogue duro, que o Enem tá chegando e a gente vai tirar nossa onda. Valeu! Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente fala sobre democratização cultural. Primeiro de tudo, vamos esclarecer o que é cultura no sentido antropológico da palavra. É tudo aquilo que está relacionado às heranças sociais de uma pessoa. Por exemplo, hábitos, crenças, moral e por aí vai. Mas quando a gente fala em democratização da cultura, não só no Brasil, em todo o mundo, quando a gente cita a palavra cultura, ela é automaticamente, popularmente, levada para o lado das artes. Claro, as artes fazem parte, sim, nada melhor do que a arte para refletir a cultura, no sentido etnográfico, de uma sociedade. Quando a gente fala em democratização da cultura, tem aí uma coisa muito explícita. Cultura é algo adquirido. E como tudo que é adquirido, o ser humano precisa ser exposto para poder adquirir. Quando a gente fala em aquisição, exposição, a gente fala em acesso. E automaticamente acesso remete à questão da democratização. Então, a gente pode considerar aí que tem duas vertentes. Tanto a vertente da produção dessa cultura, quanto do consumo dessa cultura. É universal, há décadas estudiosos da área falam sobre a questão da necessidade de democratização do acesso à cultura. Isso, inclusive, é garantido aqui no Brasil pela Constituição, o artigo 215, que eu vou ler para vocês, que versa o seguinte: versa que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Entre os seus parágrafos e alíneas tem, incluindo que a democratização do acesso aos bens de cultura. Então, se fala na questão do acesso à cultura através da possibilidade de que todos, por exemplo, possam ir ao cinema, a museus, a teatros, a consumir livros. Automaticamente a gente já traz aí questões socioeconômicas, porque é histórico que o pleno acesso a essa cultura erudita acontece por parte da elite. Por isso que é necessário política pública de acesso à cultura, de democratização cultural. Porém, essa é a visão clássica sobre democratização cultural e que é válida. Mas existe algo muito mais forte que precisa ser debatido e que é muito mais eficaz, que é o que é de fato a democratização cultural, muito mais do que a questão do acesso ao erudito, que é a produção cultural. Por quê? A cultura reflete a condição socioeconômica das pessoas. A arte reflete a cultura e os ambientes sociais da pessoa. Então, isso significa que é o dia a dia, é o seu hábito, é a sua realidade trabalhista, é a sua realidade financeira, é a sua realidade de violência urbana, é a sua realidade de racismo, é a sua realidade de diversos preconceitos, do corre para conseguir acessar aquilo. A cultura que se manifesta na sua comunidade, aquilo que vem de você. Então, precisa existir, acima de tudo, representatividade, representação. As pessoas precisam ter a oportunidade de produzir arte. Existem diversas ONGs, organizações não governamentais, nacionais e internacionais, que promovem diversos projetos de incentivo à produção cultural em comunidades. Sejam ONGs que montam oficinas de música, oficinas de teatro, oficinas de dança, oficinas de esportes, que estão presentes ali em comunidades e produzindo material vindo daquela comunidade. Muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas com
comunidades inteiras são transformadas por essas iniciativas. E geralmente aquela pessoa que teve a oportunidade de aprender e produzir dissemina também a educação dentro da sua comunidade e repete aquilo que foi dado a ela para outras pessoas. Então as políticas públicas e privadas precisam estar principalmente voltadas à democratização da cultura através do acesso aos equipamentos que vão possibilitar que comunidades, minorias e grupos diferentes produzam a arte que eles quiserem, sejam artes eruditas ou sejam as artes que têm o reflexo da realidade deles. E outra coisa muito importante quando se fala em democratização cultural também. Quando a gente fala em arte produzida em favela, arte produzida em comunidade, arte produzida por minorias, as pessoas que fazem parte do grupo elitista tendem a olhar para essa arte como uma arte inferior. E a democratização cultural tem a ver com também em se acabar essa imagem de inferioridade. Então, democratização é acesso ao erudito, acesso a equipamentos que se permita a produção cultural de acordo com a sua realidade, acesso com isso a educação, porque a partir do momento que você dá acesso cultural para a produção, você amplia acesso à educação, acesso à política, porque a arte politiza, a arte educa. E também abaixo o preconceito na classificação de arte ser melhor ou pior, superior ou inferior. Falei bastante, mas é um tema muito profundo e que possui muito material disponível na internet de pesquisa feita em grandes universidades, não só aqui no Brasil, como internacionalmente, falando a respeito do assunto e que pode aí gerar uma redação de Enem muito rica. Espero ter ajudado vocês. Olá, galera da TV Enem, tudo bem? Eu sou o Zé Carlos Bastos e tenho muita satisfação em estar aqui participando desse projeto maravilhoso. E hoje nós vamos falar daquele que é considerado o iniciador da literatura brasileira. É exatamente isso o que eu estou falando, Gregório de Matos Guerra, o notabilíssimo canalha, o Boca do Inferno, aquele escritor que em pleno século XVII, ele escreveu poemas que ainda hoje, infelizmente, são extremamente atuais. Quando o poeta, na sua sátira, que é um dos conteúdos mais cobrados nos vestibulares e, sobretudo, claro, também no Enem, quando Gregório de Matos, ele diz que falta nesta cidade verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe imponha vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Esse Gregório de Matos satírico, certa feita, ele disse, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida da vizinha e do vizinho pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres, posta na palma toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Moçada linda, presta bastante atenção. Gregório de Matos foi um poeta que, através da sua sátira, não se esqueçam, a sátira de Gregório de Matos é a parte mais original da sua produção literária. Ele não assinou nenhum texto em vida, mas essa sátira era declamada, as pessoas anotavam, punham debaixo das portas. Então você observa a importância sociológica. O Enem já cobrou isso aqui em questões passadas. Gregório de Matos Guerra, através da sátira, ele
fez uma rajada, uma metralhadora de críticas que atingiu desde a base da pirâmide social até o topo, quando Gregório de Matos, ele criticava, na verdade, o próprio governador. Isso lhe custou muito, ele foi expulso daqui, foi para a África, voltou podendo só permanecer em Recife. Então esse poeta, não nos esqueçamos, Gregório de Matos, isso para a prova é muito importante, ele fez poesia satírica, uma poesia carregada de palavrões, uma poesia que ainda choca, são termos chulos, é uma poesia agressiva, é uma poesia incisiva, uma poesia muitas vezes burlesca. Ele fez uma poesia lírico-filosófica, Ele era um confesso fã, quem na verdade não é, de Luís Vaz de Camões, o grande poeta português. E Gregório de Matos, ele vai trazer esse desconcerto do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em triste sombra morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então é essa inexorável passagem do tempo, O que mais atormentava o poeta barroco, apesar de o tema da morte ser muito recorrente, era a passagem do tempo. Isso fica muito claro. É uma visão que muitas vezes chega ao pessimismo. O que a gente sempre pede para que você aí nunca abrace essa ideia. O pessimismo é a tendência de somente olharmos o lado ruim de todas as coisas. Gregório de Matos fez uma poesia lírico-religiosa, muito importante também. É o espírito barroco. É o poeta desejoso de aproveitar as coisas boas da vida e o poeta pedindo perdão. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido. Então é o poeta dizendo, eu sou um pecador. Nesse poema clássico, ele chega a chantagear Deus, quando ele diz no final do soneto, se uma ovelha desgarrada e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o pastor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Vocês perceberam, o jogo, porque Gregório ele era cultista ou culteranista ou gongorista, joga com palavras, mas ele também era conceptista. Em alguns poemas ele jogava com conceitos, jogava com ideias. E por fim, Gregório, lírico amoroso, aquela visão carregada, em relação à mulher, a mulher que era ao mesmo tempo anjo e ao mesmo tempo tentação. A Dona Ângela, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformara. Ou seja, essa mulher que é um anjo que protege, essa mulher que é o quê? Que é uma angélica, uma flor que tenta, a beleza, a vaidade que ele vai tematizar em outros tantos poemas. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, considerado por muitos iniciador da literatura brasileira, é autor, muito provável de aparecer na sua prova do Enem. Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática. O tema da nossa aula hoje será regra de 3, um dos assuntos mais utilizados pelos estudantes nas provas de vestibulares e também no Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem. Vamos lá? Bem, a primeira pergunta é, mas o que é uma regra de 3? A resposta é um dispositivo prático utilizado para resolver os problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas vocês devem estar se perguntando o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lembrar? Bem,
Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o seu quociente for uma constante. Ou seja, se você pegar as duas grandezas, dividir, e esse resultado for sempre o mesmo número, ou seja, uma constante, lembrando ainda que essa constante deve ser um número positivo, a gente vai dizer que essas grandezas x e y são diretamente proporcionais. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que eu vá comprar um sanduíche e o mesmo custa R$3. Para manter a mesma proporcionalidade, eu vou dizer que 2 sanduíches vai custar R$6, 3 sanduíches vai custar R$9 e assim por diante. A pergunta é, Adroaldo, quantidade e preço são grandezas diretamente proporcionais? A resposta é sim. Por quê? Se você pegar a grandeza preço e dividir pela grandeza quantidade, o resultado vai ser o mesmo. Verifique. 3 dividido por 1 dá 3, 6 dividido por 2 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, a constante K de proporcionalidade é 3. Beleza? Outra coisa importante para vocês é o seguinte, toda vez que você vai resolver uma regra de 3 que envolve grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que lembrar que as setas elas devem ter o mesmo sentido. Ou seja, ou as duas vão estar para cima, ou as duas vão estar para baixo. Eu não estou dizendo que uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Eu estou dizendo que as setas vai nos lembrar de que aquelas grandezas analisadas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que é, inclusive, a ideia próxima que a gente vai falar. Grandezas inversamente proporcionais ocorre quando o produto entre elas, o produto entre as grandezas, olha só, for uma constante. Lembrando que essa constante tem que ser um número Q positivo. Adroaldo, me dá um exemplo. Imagine que você vai realizar um trabalho dentro de casa e você chamou uma pessoa para poder realizar esse trabalho. Essa mesma pessoa disse que conseguiria realizar esse trabalho em 120 dias. E aí você resolveu chamar 2 pessoas. E aí as 2 pessoas vão fazer o mesmo trabalho agora num tempo menor. São 2 pessoas fazendo o mesmo trabalho. Nesse caso, para manter a proporção, tem que ser 60 dias. Para que 3 pessoas executem o mesmo trabalho, aí nós vamos ter 40 dias. Observe que se você multiplicar o tempo pelo número de pessoas respectivamente, sempre vai dar o mesmo número, vai ser uma constante. Então, 120 vezes 1, 120. 60 vezes 2, 120. 40 vezes 3, 120 e assim por diante. Então, como é que funciona as setas que vão me auxiliar na regra de 3? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, as setas elas vão ter sentidos opostos. Ou seja, quando a primeira estiver para cima, a segunda vai estar para baixo, ou quando a primeira estiver para baixo, a segunda vai estar o quê? Vai estar para cima. Essas setas são extremamente importantes na resolução dos problemas. Mas vamos classificar as regras de 3, tá? A regra de 3 pode ser dividida em 2 casos. Ela pode ser simples ou composta. Ela será simples, uma regra de 3 simples, quando envolver apenas 2 grandezas. E vai ser uma regra de 3 composta quando envolver mais de 2 grandezas. Então, por exemplo, se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enchem um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para encher o tanque, para o tanque ficar cheio? Observe que nós temos apenas 2 grandezas, a quantidade de torneiras e o tempo. Então, nesse caso, você vai ter uma regra de 3 simples, ok? Agora, se você for aqui para o outro problema, olha só. Sabe-se que 3 sapos devoram 3 insetos em 3 segundos. Observe que nós temos quantidade de sapos, quantidade de insetos e quantidade de tempo, o tempo. Então você tem 3 grandezas, nesse caso é uma regra de 3 composta. Beleza? Bem, agora que você já sabe identificar, vamos ver como é que resolve. Então vamos para o primeiro exemplo. Então, se nós abrirmos 6 torneiras, né?
sabe-se que o tanque vai ficar cheio em 22 minutos. Agora, se abrir 4, em quanto tempo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui quantidade de torneiras e tempo, que são as grandezas envolvidas. Então, primeiro nós temos que 6 torneiras vão encher o tanque em 22 minutos. A pergunta da questão é: 4 torneiras vai encher o mesmo tanque em quanto tempo? Beleza? Bem, agora a gente precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É muito fácil. Você vai onde tem a grandeza que tem o X, bota uma setinha. Essa setinha pode estar para cima ou para baixo. Eu vou colocar para cima. E você vai verificar, após a análise, se a seta que você vai botar aqui vai estar para cima ou para baixo. Da seguinte maneira: 6 torneiras conseguem encher um tanque em 22 minutos. Se você tiver 4 torneiras, ou seja, se você diminuir a quantidade de torneiras, isso quer dizer que o tempo vai aumentar. Então, se uma grandeza diminui e a outra grandeza aumenta, elas são inversamente proporcionais. E se são inversamente proporcionais, as setas têm que ter sentidos contrários. Então, por isso que essa daqui eu botei para baixo. Bem, o grande lance é que eu não posso resolver uma proporcionalidade com setas com sentidos contrários. Então, o que é que eu faço? Eu vou manter a primeira e vou inverter a segunda. Olha só. E vou inverter a segunda. E vou fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar assim, ó, 4 vezes x, vai ficar 4x, é igual a 6 vezes 22. Então, x vai ser igual, 6 vezes 22 vai dar 132. 132 dividido por 4. Veja que esse 4 estava multiplicando e passou o quê? Passou dividindo. Bem, para você dividir 132 por 4, você divide por 2 duas vezes. Então, 132 dividido por 2, isso vai ser 66 dividido por 2, vai dar 33, ou seja, 33 minutos seria a resposta. Então, com menos torneiras, com 4, você precisa de mais tempo para realizar o mesmo trabalho. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha na regra de 3 composta, o exemplo. Sabe-se que 3 sapos devoram 3 insetos em 3 segundos. Vamos anotar isso aqui? 3 sapos devoram 3 insetos em 3 segundos. Em quantos segundos? Vamos botar o X aqui no tempo, ó. Apenas um sapo devora o quê? 2 insetos. Bem, o que é que você vai fazer aqui? Você vai botar a setinha onde tem a incógnita, no caso no tempo, e vai analisar 2 a 2 com o tempo. Ou seja, quantidade de sapos com o tempo e quantidade de insetos com o tempo, tá? Então vamos lá. 3 sapos conseguem devorar uma quantidade de insetos, que não importa qual é, em 3 segundos. Se você tiver um sapo, ele vai conseguir devorar a mesma quantidade em mais tempo. Ou seja, você diminuiu a quantidade de sapos e você vai aumentar o tempo. As grandezas são inversamente proporcionais e por isso tem setas com sentidos contrários, tá? Bem, agora vamos lá. 3 insetos são devorados em 3 segundos. 2 insetos serão devorados em menos tempo. Ou seja, se você diminui a quantidade de insetos e diminui a quantidade de tempo, então a gente tem grandezas diretamente proporcionais. E aí as setas têm sentidos o quê? Contrários. Desculpe, sentidos iguais. Bem, e agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso consertar esse problema aqui, né? Eu inverto ele e as demais eu vou manter. Olha só, e as demais eu vou manter. Agora, para você encontrar o valor do x, tem uma regra prática bem legal que funciona assim, ó. Você circula o x onde ele está, risca a linha que ele está e risca a coluna que ele está. Tá vendo? Bem, Adroaldo, o que é que eu vou fazer então? Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar no numerador os números por onde a linha e a coluna passaram, que foi esse 3, esse 2 e esse 3. Esses números vão estar aqui em cima multiplicando. E os números por onde não passaram, você vai colocar aqui, ó, vai colocar dividindo. Beleza? Então, aqui eu posso simplificar esse 3 com esse 3, e aí nós vamos ter em cima, que foi o que sobrou, 3 vezes 2, ou seja, 6 segundos é a resposta. Então, galera, espero que tenham gostado e até mais.
Salve, salve, galerinha! Eu sou a professora Cíntia Lima de Humanidades e voltei hoje para fazer uma aula muito bacana para você, não somente porque ela é importante para o Enem, para os vestibulares, mas porque dessa vez nós fazemos parte do conceito. Nós vamos estudar hoje a aldeia global e é interessante por quê? Porque essa aldeia global ela não fala de um conceito que foi de uma época, de uma fase, de um período, ela fala do agora, desse momento em que nós estamos inseridos e inclusive utilizando para nos conectar e chegarmos aí a essa realização do sonho de vocês que é entrar na universidade. Enfim, o sociólogo chamado Herbert Marshall, ele é canadense e foi ele que criou esse termo de aldeia global. O que ele queria se referir com esse termo? Ele queria se referir ao encurtamento das relações entre as pessoas, modificando aquela estrutura do conceito de globalização. Não é somente as condições de ferrovias, de estradas, as questões voltadas aí ao territorialismo que podem possibilitar essa quebra de fronteiras e essa conexão entre pessoas, culturas, globalizações, economias e etc. Segundo o Herbert Marshall, esse conceito ele recria uma noção de mundo globalizado. Ele recria a ideia de conexão entre as pessoas, vivendo como uma espécie de comunidade mesmo. Só que dessa vez, essa comunidade ela é eletrônica. Por quê? Porque ela necessita diretamente das TICs. Abre aspas e se liga nessa dica aqui. TICs é competência da área de linguagens e TICs, ou seja, tecnologia, informação e conhecimento, está muito presente na prova de humanas e atualmente tem caído muito na prova de ciências da natureza. Por quê? Porque a biologia, porque as questões da vida, a biossegurança e agora na época da pandemia mais ainda, né? Porque genética, manipulação genética, tudo isso tem tudo a ver com a necessidade da revolução tecnológica e dessa aldeia global que a gente está falando agora. Estamos em plena pandemia e a aldeia global nunca foi tão importante e necessária para que a gente pudesse ter informações rápidas, precisas e constantes. Só para vocês terem noção, em questão de segundos, uma informação ou um dado pode rodar o planeta inteiro, modificando, por exemplo, a estrutura de algum dano ou de algum caos ou de algum colapso social, como a gente faz, por exemplo, o uso dessas tecnologias com a geografia, com a física e afins. Enfim, falando dessa tal TIC, ou TICs, como vocês queiram chamar, a gente precisa trazer aí também a ideia de quarta revolução, que é a revolução industrial, onde as novas tecnologias estão ficando cada vez mais presentes na nossa vida. Afinal de contas, é uma revolução. E essa revolução, ela é de cunho físico, digital, biológico e agora, que é uma aula que eu gostaria de fazer extra com vocês, também de cunho jurídico, porque nós temos leis no Brasil, como, por exemplo, leis para banir o cybercrime, leis para banir o cyberbullying e todas essas promessas que a Revolução Industrial traz, que são sempre positivas, mas que têm um alto reflexo também negativo na sociedade. A quarta Revolução Industrial, ela não é definida apenas pelo conjunto de tecnologias emergentes. Ela é definida por muito mais do que essa coisa em si. Ela é uma transição de mundos, né? Ela é uma transição que vai modificar a direção dos sistemas que foram construídos para a nossa comunicação e para o nosso processo de trabalho, nosso processo de entendimento biológico, o nosso processo de evolução e principalmente de comunicação ao longo das nossas vidas. Existem 3 razões fundamentais para isso, para que essa revolução tecnológica seja tão incrivelmente devastadora, seja positivamente, seja negativamente no mundo atual. Afinal de contas, o Enem já cobrou isso até em tema de redação, né? A gente teve aí uma redação que pegou muita gente porque falava do marco civil da internet e da neutralidade e universalidade na rede, mas a gente vai aprender hoje um pouquinho disso para ninguém mais ficar desatento. Enfim, a velocidade, o alcance e o impacto sobre os sistemas. Tudo isso é fundamental para a gente entender a quarta revolução industrial. Mas vamos fazer aqui aquele velho contexto, né? Em 1700 a gente tem a primeira revolução industrial a vapor. Em 1800, mais ou menos, eu estou aqui arredondando porque eu sou de humanas, não sou boa com cálculos, a gente tem a segunda revolução industrial, que é a eletricidade. Em 1900, a terceira, que é a computacional.
digital. E a quarta, que é a revolução da inteligência artificial, ou quarta revolução tecnológica, geração 4.G, que é essa que nós estamos aqui agora. Então, essa geração se baseia basicamente ou unicamente na revolução digital, na inteligência artificial, mas lembre-se que não há nenhuma forma de inteligência no mundo se não for através do cogito ergo sum. Penso, logo existo. Computadores não pensam, computadores são alimentados de inteligência que nós, seres pensantes, colocamos neles, certo? Só fica aí essa interdisciplinaridade com filosofia, porque é uma crítica baseada em um autor, que é o René Descartes. Beleza? Então a gente tem uma fusão tecnológica e uma interação entre domínios físicos, digitais e biológicos que vai harmonizar e vai integralizar aí esse mundo de uma forma distinta, com as hegemonias e os grandes impérios tendo mais ou menos poder a depender do que nós estejamos falando. Por exemplo, quando a gente fala da pandemia e quando a gente fala da indústria cultural, que foi a nossa primeira aula, ou segunda, nem me recordo mais, né? Mas quando a gente fala da indústria cultural que dominou a esfera da cultura e da música, enfim, da indústria da cultura durante muitos e muitos e muitos anos, ela agora, com a quarta revolução industrial, a era dos streamings, a era das lives do YouTube, do Spotify, enfim, com essa era, ela perdeu um pouco de sentido, porque a gente tem grandes artistas se desvinculando ou não necessitando de grandes marcas, de grandes empresas para mostrar o seu trabalho. Afinal de contas, a internet está aí para isso, certo? Então, o desafio nesse mundo que é de desigualdade exacerbada, que é de desigualdade sistêmica, esse desafio é produzir uma forma onde o trabalhador esteja inserido nesse processo, o indivíduo, não somente a máquina, fazer com que não haja um declínio da mão de obra, fazer com que os processos de inovação não sejam somente mega tendências, mas que sejam também impulsionadores dessas mudanças, lembrando sempre que o indivíduo é a primeira característica e a causa final dessa relação. A gente não pode simplesmente abolir o ser humano desse processo, certo? Então, algumas megas tendências são os veículos autônomos, as impressoras 3D, a robótica avançada, assim como as leituras biológicas e de genética feitas pelos impactos da medicina, né? Mas isso entra em questões éticas, e se entra questões éticas, precisamos do ser humano para pautar isso, como, por exemplo, a questão da clonagem, como, por exemplo, a questão, enfim, a bioética, certo? Esses profundos impactos também surgem na agricultura, com a criação e a produção dos biocombustíveis, né? E aí a gente tem impactos profundos na nossa saúde e por aí vai. A revolução nos cuidados da saúde, como por exemplo, é uma possível abordagem para sua redação de Ditadura da Beleza, falar sobre harmonização facial, que tem toda uma perspectiva aí da inteligência artificial fazendo quadrantes pitagóricos perfeitos. O desafio desse desenvolvimento e desse advento aí, mas ele está associado numa lei aqui no Brasil, que é uma lei muito nova, mas que faz muito sentido para nós, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele é uma iniciativa do Legislativo, certo? Em 2009, ele teve aí um projeto, ou seja, uma PL, mas ele não foi pautado. Só quando a gente teve aquele desastre ou aquele benefício, depende de como você veja, provocado pelo Snowden, que foi para alguns roubo, para outros apropriação de algumas questões da Agência Nacional de Segurança Americana, e essa disseminação no mundo de que os Estados Unidos estavam manipulando o mundo aí através, né, de manipulações da internet, foi que o Brasil teve que correr atrás e lá em 2015 sancionar o Marco Civil da Internet. Ele tem uma previsão que é uma previsão civil e ela está entre princípios de leis, garantias, direitos, deveres, como todo bom cidadão, e principalmente as diretrizes de atuação do Estado. Esse marco ele é regulatório da internet e ele versa o acesso da internet como um exercício da nossa cidadania. Ele é de autoria do deputado Alexandre Molon, né? E ele tem total constitucionalidade nas suas proporções. Ele visa 3 princípios: universalidade, seguridade e privacidade na rede. E eu quero destacar para vocês que o princípio de neutralidade, que promove aí
a manipulação de dados já foi tema de redação do Enem. Privacidade está em todos os aspectos jurídicos que me protegem, né? Mas a gente sabe que hoje a internet, ela não, como dizia o filósofo Bauman, né? A gente não pode ter segurança e privacidade ao mesmo tempo. Escolha o que você quer. E na internet isso se intensifica muito mais, certo? Fato é que existe uma liberdade de expressão na web muito grande e isso faz com que exista também uma forma exacerbada de se expressar muito grande, gerando fake news, gerando distúrbios de comunicação, ruídos na comunicação. Só para vocês entenderem, só 3 países do mundo que eu quero destacar aqui agora. Os Estados Unidos, ele tem liberdade plena, porque ele tem um ordenamento de inteligência artificial, principalmente usado pelo FBI, na busca aí, né, na luta contra o terrorismo, que dá liberdade plena. É aquele ditado, né, dá corda para a pessoa se enforcar. Uma situação intermediária é o Brasil. Nós temos uma lei regulatória, assim como Brasil, França, Alemanha, Itália. Nós temos uma lei regulatória, mas essa lei não é suficiente para essa proporção que é a aldeia global. E nós temos países e governos que censuram completamente o uso dessas TICs ou dessas tecnologias de informação e comunicação, como, por exemplo, o Irã, né? Ele é um desses países aí. O Milton Santos encerra a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Por isso que a aldeia global não alcança todas as pessoas. Muitos de vocês não têm sinal de internet, não têm computador em casa, não têm o número suficiente de terabytes para assistir todas essas aulas, e esse projeto incrível veio para dizer para vocês que comunicação, informação e educação se faz de qualquer lugar para todas as pessoas, e por isso que nós estamos aqui hoje, nesse dia, promovendo a TV Enem. Eu sou a professora Cíntia Lima e quero deixar um beijo enorme para vocês e dizer: escutem, revisem, exercitem e mais uma vez coloquem em prática, porque com certeza o sonho de vocês vai ser realizado. Um beijo. Aprendemos com nossos professores. Temos que continuar aprendendo sempre. A história humana nos apresenta inúmeras oportunidades para isso. Grandes nomes, grandes avatares do conhecimento, cientistas, filósofos e artistas. E nós, aqui, os seus professores do TV Enem, continuem seguindo a gente. Nós estamos no Instagram, @TV Enem. Estamos nas plataformas de vídeo. É só procurar o canal Escritório do Pensamento na TV aberta, na TV a cabo e na nossa plataforma tvenem.com.br. Paz para vocês, muito estudo, muito conhecimento e muita história.